Bom, e se hoje fosse o seu último dia, será que você tem feito o seu melhor? Olá, pessoal, Rafael Zen, e eu vou trazer para vocês hoje uma reflexão que eu acho muito importante para todo mundo que vive nesse mundo louco que a gente vive, que é a gente entender os ensinamentos que os processos de término da nossa vida, e falando de maneira assim bem franca, o que a morte pode trazer para nós. Tá? Eu posso dizer assim, existem dois momentos que são de uma extraordinária beleza. Vamos chamar assim no contexto do nosso mundo. Um é quando tem um ser chegando. Então, se você tiver a oportunidade de estar no momento de um parto, no momento de um nascimento, é uma coisa que é extraordinária. A energia desse momento é uma coisa que não tem igual nesse mundo, né? A mesma coisa eu poderia dizer no momento da morte. Estar presente no momento em que alguma pessoa está se desligando do mundo, ela está voltando para os seus mundos de origem, é uma coisa que é absolutamente fascinante. E cada uma delas tem a sua beleza. Quando você chega, você vem para cá cheio de esperanças, cheio de planos, cheio de ideias, né? Cheio de projetos, de consertar algumas coisas, de rever outras. E quando você está indo embora, né? Quando você está encerrando o seu trajeto aqui no mundo, é quando você está fazendo justamente o contrário. Será que eu fiz o meu melhor? Será que eu dei conta de tudo aquilo que eu tinha me proposto a fazer? Será que eu vivi intensamente a minha vida? Então, embora o nascimento e a morte sejam momentos únicos para cada um de nós, a grande reflexão que eu quero trazer para vocês hoje é bastante simples: é viva todos os seus dias como se ele fosse o último. E isso é uma coisa que o nosso mundo ele acaba perdendo, porque a concepção da morte, o próprio processo da morte, principalmente aqui no Ocidente, ele é jogado para debaixo do tapete. Tá? No Oriente, em alguns monastérios budistas, por exemplo, os monges vão até o necrotério para fazer as suas meditações e para refletir sobre o processo da morte. Não só o processo da morte física, mas também o processo das nossas mortes espirituais, psicológicas, emocionais, de tudo aquilo que termina no nosso mundo. Tá? Porque nós temos uma estrutura mental enrijecida a tal ponto que nós tentamos nos agarrar a pessoas e situações, acreditando que essa é a única maneira pelo qual nós podemos nos sentir seguros. Então, um dos mecanismos mais enrijecidos da mente humana é justamente isso, que é agarrar-se a coisas, que é o apego que a gente tanto ouviu falar através dos escritos orientais, principalmente. Então, nós nos agarramos às coisas, às situações, e muitas vezes essas situações, essas pessoas, elas já estão nos fazendo mal. Tá? Existem muitas pessoas que vivem relacionamentos ruins, situações profissionais ruins, situações de vida muito negativas, mas elas continuam inconscientemente agarradas naquele processo, simplesmente porque têm medo do novo. Tem medo de encontrar pessoas novas, de começar um relacionamento novo, de partir para um trabalho ou para uma profissão nova. Tá? Então, por mais que elas estejam infelizes e desconfortáveis dentro daquele circuito de vida delas, elas acabam se agarrando naquilo, como se aquela fosse, né, a última bolacha do pacote, a última tábua de salvação, como se fosse a última esperança de vida. Então, na mente dessas pessoas, elas acreditam que é preferível estar mal, tá? Viver mal, simplesmente porque elas estão acostumadas a estarem mal. E a morte é um processo de desconstrução. Não só porque o próprio arquétipo da morte, e eu estou vestido de preto hoje propositalmente, ele implica um término em que você não tem mais opção, como ao mesmo tempo ele implica que você deve reavaliar se aquilo que você viveu, aquele seu período, não importa se foi uma vida inteira ou um relacionamento, se ele realmente construiu algo para você, ou se ele te deixou ainda mais traumatizado no final dessa jornada. Então a morte é sempre um período de reflexão.
É um período da gente avaliar se aquilo que eu fiz, se aquilo que eu realizei, realmente valeram a pena. Tá? Então, quando eu digo para vocês, e a mensagem hoje, o vídeo vai ser excepcionalmente curto, de 10 minutinhos. Tá? Quando eu digo para vocês assim, deixe que o poder da morte invada a sua vida e invada a sua consciência. Isso tem alguns aspectos, e o primeiro deles é assim: viva como se não houvesse amanhã. Então, nesse momento que você está assistindo o vídeo, agora, não importa que dia é e nem que hora sejam, você fez o seu melhor, tá? E a gente tem um vídeo, inclusive, falando justamente sobre isso. Faça sempre o seu melhor. Mas, se você fosse se encontrar com a morte hoje, quando você for deitar a sua cabeça no travesseiro, você diria que você fez o seu melhor? Que você foi o seu melhor hoje? Que você foi o seu melhor para as pessoas que estão ao seu redor? Você foi o seu melhor dentro da sociedade em que a gente vive? Que você foi o seu melhor para você mesmo? Se hoje fosse o seu último dia, você estaria se pressionando da maneira que muitas pessoas se pressionam? Você estaria comprando confusão dentro da sua família? Você teria falado certas coisas para as pessoas que estão ao seu redor, como você disse? Então, a morte ela tem esse poder fascinante de nos colocar em xeque em muitas coisas e nos fazer concluir e refletir se realmente valeu a pena, se tem valido a pena. Então, muitas pessoas têm uma vida completamente estressante e elas só vão se dar conta de que aquela vida delas está sendo desperdiçada quando elas enfrentam uma doença grave, quando muitas vezes elas vão parar no hospital numa situação terminal, ou quando o médico, ao invés de dar um diagnóstico, ele dá uma sentença e diz: você tem 3 meses de vida. É uma tragédia comum no nosso sistema médico, mas é verdade. Porém, né, tudo isso cumpre o seu papel. E quando a pessoa cai em si e diz: opa, e agora? Será que valeu a pena? Então, gente, não espere que a morte bata na sua porta em todos os seus elementos, vamos chamar assim, reais e simbólicos, para você precisar reavaliar. Tá, tem uma coisa muito bacana do ensinamento dos antigos gregos e dos antigos mistérios gregos. E desses antigos mistérios a gente tem hoje, né, os arquétipos astrológicos, por exemplo. Então os gregos, os romanos diziam assim, especificamente é dos romanos, né, porque Saturno é romano. Então diziam assim: não espere que os deuses batam na sua porta e arranquem você da sua casa para que você aprenda o ensinamento com eles. Convide-os para entrar na sua vida, porque assim o processo é muito menos traumático. Então, não espere para você estar numa cama de hospital, para você adoecer, para você perder pessoas que você ama, para você refletir se tem valido a pena. Faça com que todos os seus dias sejam um momento de reflexão, tá? Tudo aquilo que você fizer, se questione. E se fosse a última vez, valeu a pena? E se fosse a última ocasião em que eu estivesse vendo essa pessoa, eu fiz o meu melhor? Tá? E se hoje fosse o meu último dia na Terra, eu viveria da mesma forma como eu tenho vivido até agora? Então se questione constantemente sobre esse paradigma, porque afinal de contas nós somos imortais, mas nós estamos vivendo uma vida mortal ilimitada. Essa é a realidade transitória em que nós estamos vivendo. E parte do nosso processo é aprender a incorporar a imortalidade na vida transitória que a gente tem. Quando você estiver descansando, né, se preparando para dormir de noite, recapitula o seu dia. O que foi que eu fiz de bom? O que foi que valeu a pena? E o que é que eu preciso corrigir amanhã? Né? Já que amanhã é um novo dia e uma nova vida. Para que a minha jornada seja mais construtiva. Para que a minha jornada traga mais bem-estar para mim e para as pessoas que me cercam. Então, a reflexão da morte, a grande lição da morte é: valeu a pena? Está sendo bom para todos nós? Porque, inevitavelmente, cedo ou tarde, isso pode ser amanhã ou pode ser daqui a 100 anos, né, eu, você, todos nós vamos deixar esse mundo. Em 200 anos, essa humanidade vai deixar de existir. As pessoas aqui vão ser recicladas, inevitável. Então não espere que
né, esse Deus bata na sua porta e te arranque de lá e te coloque numa cadeira de hospital, numa cama de hospital sozinho, para você refletir se valeu a pena. Convide-o para entrar na sua vida fazendo essa reflexão a cada instante, todos os dias. Faça da morte o seu melhor amigo. Faça dos momentos de término e de novos inícios aquilo que de melhor você pode viver. Grava isso com você. Quanto mais nós morremos, mais vivos nós nos sentimos e mais despertos nós nos tornamos. Tá bom, gente? Fica aí a reflexão para a semana. E dúvidas e perguntas escrevam para mim, por favor. A gente se vê na próxima, tá bem? Um abração para todo mundo.